Telespectadores do Ecologia em Ação, mais um programa de educação ambiental para vocês. Temos como nosso convidado hoje o Gerson Duarte, ele que foi funcionário da Casan, em Joinville. Ele participou da Água de Joinville também como técnico, como engenheiro civil, e vai conversar conosco um pouco sobre a questão da água em Joinville, do abastecimento público e do saneamento básico, e também das nossas futuras projeções de captação. Gerson, acertei tudo? Acertou. Acertei. Acertou. Você é Mané da Ilha, né? Eu sou, mas já moro aqui em Joinville há 25 anos, né? Adotei Joinville, vim morar aqui, vim fazer um trabalho aqui, acabei ficando, gostei e estabeleci minha vida por aqui, né? Na realidade, a Água de Joinville tem um grande desafio. O maior desafio é completar a rede de saneamento básico, e ela está fazendo isso, embora com alguns percalços aí, algumas obras atrasadas, né, como a Vila Nova, que já está parada há mais de 5 anos, mas esse é o grande desafio. Agora, um outro grande problema é o abastecimento futuro. O município se abastece de 2 mananciais, o Piraí e o Cubatão, né? No Cubatão, hoje ele dá uma vazão mínima de estiagem da ordem de 2,5 metros cúbicos por segundo, então ele não preocuparia tão imediatamente, né? A cota mínima seria 4 cúbicos, né? Do rio, né? Quando chegar aos 4 cúbicos é limite, né? Ele regularizado, ele pode chegar bem acima de 5, 6 cúbicos, né? E ali tem um projeto de previsão de construir uma hidroelétrica ali que faria esse trabalho de regularização, certo, né? E o Piraí já é um rio mais sensível. O Piraí tem algumas grandes vantagens. Primeiro, que ele está numa bacia praticamente virgem, né? Mas é uma bacia restrita, pequena, né? Se pega dele hoje em torno de 450 litros por segundo, né? Que é mais ou menos 30% do consumo da cidade, né? Mas ele tem problema de estiagem, como teve agora, né? Então passa a ter problema de estiagem. Agora nós chegamos no limite, né? Quase secou, né? Não, quase secou, eu não sei, eu não tenho informações de quanto foi a vazão. Nós já tivemos período mais seco do que esse em dezembro, muitos anos atrás, nós tivemos uma seca em dezembro, que é uma coisa rara, né? Mas ele é um rio frágil, né? Então, o projeto lá que eu sempre defendi na Casan, no período que eu fiquei na Água de Joinville, né? Inclusive, quando eu estava na Água de Joinville, foi construído a nova adutora do Piraí. O objetivo dessa adutora era fazer conservação de energia. A anterior era do Mutucas, né? O primeiro sistema aqui foi do Mutuca, mas o sistema que está desativado hoje é um sistema muito pequeno, não compensava economicamente mais mantê-lo, né? Mas o Piraí é um rio que tem um potencial bom. Ele tem, vamos dizer, uma vazão mínima, com tempo de recorrência grande, aí deve estar abaixo dos 300 litros por segundo. Né? Então, isso é uma vazão que pode prejudicar. Agora, tem uma solução muito fácil, né? Fácil não tem nada fácil ali. Represamento, né? Fazer um represamento. E eu sou defensor dessa tese. Embora a Companhia Água do Joinville está adotando uma outra solução, que foi, inclusive, tese de defesa de mestrado, acho, do nosso colega Kurt Bergman. Sim. Mas eles estão adotando por esse aspecto. E eu queria fazer uma comparação entre os dois. Primeiro que se você fazer um licenciamento de uma barragem no Piraí, é um processo demorado. Né? Qualquer represa vai ter. Só que ela tem uma grande vantagem. Primeiro, ela vai regularizar um rio, porque você sabe que o rio a gente não pode pegar toda a água, né? Você sabe melhor do que eu, né? Então você conseguiria manter uma água que sobra, né? Para manter a perenidade do rio. E segundo, você tem o fato do Piraí estar na cota aproximadamente 100, você tem uma capacidade energética grande. Então, economizar energia hoje equivale a economizar água, porque a nossa matriz é basicamente hidroelétrica, né? Então, eu defendo que se faça a regularização do Piraí, você pode explorar talvez até 1 metro cúbico por segundo, ele é regularizado, né? Então você teria... 1 metro por segundo? Imagino que sim. Né? Em torno de 1 metro por segundo. A gente não tem estudos profundos disso, nós fizemos apenas estudos com barragem. Com barragem. Certo. Com barragem, que é uma excelente água. Qual é a vantagem do Piraí? Ela é uma água cheia de energia, e se você fizer uma barragem lá, que provavelmente vai dar uns 30 metros de altura, vai ser um pouco mais acima do ponto de captação hoje, que você vai ter que definir qual é a área, você pode gerar energia lá
só com a descida da água que você vai usar, deixando a companhia praticamente autossuficiente em energia. Energia, né? Mas já não tem uma unidade produzindo energia lá? Não. O que a gente fez no projeto lá foi fazer uma nova adutora para desativar 2 conjuntos de motobomba que nós tínhamos. Nós empurrava a água morro abaixo. Tá? Então, como o diâmetro era restrito, né? E a energia, quando foi feito o projeto, era subsidiada em torno de 70%, 80%, então adotou-se economizar na tubulação e gastar na energia. Mas a energia voltou para ser uma commodity de mercado e passou a ser muito caro. Então, só para você ter uma ideia, essa adutora que nós construímos, ela desligou as 2 bombas que empurravam o morro abaixo e e essa obra foi, o retorno econômico dela se deu em menos de 7 anos. Não tem nenhuma obra de saneamento que se pague em 7 anos, né? A gente sabe que esgoto é 25, 30 anos. Né? E vamos falar um pouco de perdas? Sim. A perda, na realidade, o combate à perda, a redução de perda a níveis aceitável, ela significa postergação de investimento. Explica, né, para o telespectador o que são as perdas. As perdas são toda aquela água que eu produzo e não consumo, né? Não consumo, não. Eu não consigo faturar, vamos dizer assim, né? Porque também tem a perda comercial. Mas as perdas, existe a perda por extravasamento de reservatório, por vazamento de rede. A perda zero, ela é impossível, né? Os países mais avançados trabalham com 5% a 8%, como o Japão, né? Que nós estamos com 40 e poucos. Nós estamos por volta de 50%. De 50%. Então, é um número bastante preocupante, né? Dá para trabalhar aí, reduzir isso e outra coisa, você não pode ter uma indústria que joga 50% fora. Mas eu acho que pelo menos uns 20%, 25% a gente deveria ter uma meta de perseguir e é possível chegar nesse número. Chegar a 8%, isso nós vamos levar muito tempo, temos que mudar muita tecnologia para chegar lá. Né? Mas ainda seria econômico a gente fazer projeto para chegar em torno de 25%, porque se eu fizer hoje, se eu estou em 50% e reduzir 25% das perdas, equivale a um acréscimo de 50% no que eu efetivamente estou usando. Né? Então, você seguramente a necessidade de investimento poderia ser postergada por muitos anos. Né? E outra coisa, está se preservando um bem finito que é a água. Né? Exatamente. As últimas estiagens já nos assustaram bastante, né? Sim. A gente já sabe, nós já tivemos crise no Piraí, pior do que essa, né? E isso é uma coisa recorrente, é cíclico. Nós vamos ter outras, né? Nós vamos ter outras crises, né? Então, mesmo que o projeto futuro da Água de Joinville, que é um projeto, tecnicamente, eu até tive uma discussão com o ex-diretor lá, ele não é um projeto inviável, tecnicamente. Eu acho que ele tem algumas vantagens, por exemplo, eu vou ter que construir uma fábrica. A nova estação de tratamento está sendo projetada, ela vai ser lá próximo da BMW, no Piraí, próximo da BMW. Né? Então ali eu vou economizar, se for para abastecer a Zona Sul, vou economizar a adutora, mas eu vou gastar energia. Né? Então quando você faz o cotejamento da viabilidade econômica de uma obra, você tem que analisar os 25 anos de operação dela. A próxima estação vai ser feita lá na proximidade da BMW, no município de Araquari? Esse projeto está sendo estudado. Mas vai captar água do Itapucu? Não, do Piraí. Do Piraí, mas aqui embaixo já. Eu sei que, eu não conheço o maior detalhe. Porque aí ele deixa de ter essa qualidade que tem hoje, né? Não tenho dúvida que entre as desvantagens você vai ter perda de qualidade, embora a água ainda seria uma água razoavelmente tratável. Né? Vai influir no crescimento urbano, porque tem uma parte da cidade que está crescendo dentro daquela bacia. Isso, né? E nós temos ali, eu acho que uns 2.000 hectares de arroz irrigado, né? Que também é uma possibilidade de conflito futuro. Né? Então, tudo isso acho que tem que ser pesado. E também outra desvantagem é que eu vou ter que construir uma nova unidade, uma nova indústria. Né? E se eu ampliasse o Piraí... Nova indústria, você diz uma nova estação de tratamento. Uma nova estação de tratamento. Uma nova estação de tratamento vai exigir uma nova equipe de operação, uma nova equipe de laboratório, tudo isso tem custo, né? E eu economizaria realmente na quantidade de adutora, porque trazer do Piraí é mais longe. Agora, eu vou ter consumo energético ali, né? Então, e vou evitar futuros conflitos. Se essa for realmente adotada, porque está em fase de projeto, tem que se repensar no crescimento urbano, né? Para preservar a bacia ali. Não, inclusive pensando em Araquari, né? Essa construção lá, ela está pensando na Zona Sul. Obviamente que a Zona Sul deve incluir
Araquari nessa situação, porque hoje você tem que fazer isso, embora tenha problemas de uma empresa estadual tá lá e aqui isso é uma empresa municipal. Nada que um bom convênio não resolva. Né? Isso aí sim. Na realidade, a comunidade, a gente sabe como o município de Araquari está crescendo, né? E ali eles vão ter crise de água mais rápido do que nós aqui, não tem dúvida nenhuma, porque dali eles não têm onde pegar, né? Não tem. Muito bem, Gerson. Nós vamos conversar contigo ainda sobre uma outra situação. Eu queria bater um pouco sobre a estiagem ainda. Como é que chegaram os níveis do Rio Cubatão e do Piraí nessa última estiagem? Se bem que essa chuva deu uma refrescada que eu acho que até dezembro nós vamos ter água sem problemas, mesmo que não chova, né? A experiência que eu tenho, eu não tenho esses dados porque eu não estou mais na água de Joinville. Eu sei que o Piraí, pela minha experiência, chegou, e eu vi apenas uma foto que foi publicada, ele estava com uma vazão bastante baixa lá na captação, a barragem não estava extravasando, quer dizer, então ele estava produzindo menos água que poderia, né? Porque estava com déficit. Isso, e dá para se perceber porque faltou água na zona sul da cidade, que é a primeira a sentir. A zona sul sempre vai sentir porque está mais longe. Apesar dos sistemas serem interligados, o Piraí sempre abasteceu mais a zona sul. E a zona sul é a primeira que vai sofrer. Isso não tem... Apesar dos depósitos de água... Os depósitos são feitos para equilibrar a variação diária, né? Mas quando você tem déficit de produção, aí você tem... Ele num dia ele esvazia, né? Vazia num dia, depois não recupera mais, né? Então, esse vai ser o grande desafio. A Zona Sul sempre é uma zona que está crescendo muito e tem que se olhar. Alguma coisa tem que se fazer para o futuro, para a Zona Sul. Se vai ser feito em parceria, eu acho que a Água de Joinville pode fazer, e por convênio abastecer aquela região lá, talvez tenha um pouco mais de condição financeira de fazer do que o município, embora o município lá, eu acho que ainda é da Companhia Estadual, né, que tem um potencial maior do que a Casan para investir, mas é maior do que a Água de Joinville, né. Então, precisa se fazer alguma coisa para a Zona Sul. E acho que não se deve, eu queria falar um pouquinho sobre... Isso vamos deixar para o segundo bloco, esse primeiro está terminando. Telespectador, aguarda aí no sofá que nós já vamos voltar com o Gerson Duarte, especialista em água, gente fina. Vamos saber muita coisa ainda do Gerson. Aguarda aí que já chegamos, já voltamos. Gerson, nós vínhamos falando sobre a estiagem, sobre perdas, sobre expansão, futuras expansões, mas eu pretendo deixar mais informações para os telespectadores de Joinville, consumidores da CAGE, da Água de Joinville, que às vezes ficam preocupados em períodos de pouca chuva. Então nós tivemos agora quase que 4 meses sem precipitações, os níveis dos filetes foram bastante reduzidos, e como nós não temos uma represa, que nós poderíamos ser uma represa, como foi o caso da usina do Cubatão, que foi abortado o projeto, né? Era 50 megawatts somente, mas como represa isso funcionaria de uma forma muito segura. Você que é professor na área pode me confirmar isso, né? Mas vamos falar mais um pouco das potencialidades futuras. Você já citou o caso da nova captação de uma nova eventual estação no Piraí. Mas para o lado do Cubatão, para o lado de Garuva, nós não teríamos também alguns mananciais que estão sendo desconsiderados no momento? Na realidade, para abastecimento da região aqui, o manancial seguinte, em termos de prioridade técnica, de capacidade técnica, seria o rio Itapocu, né? Mas eu acho que nós não temos necessidade de chegar nisso já, né? O projeto, desde a época da Casan, feito pelo Instituto DNOS, falava em captação até um limite dos rios, até o limite legal, e a partir disso, regularização através de barragens, né? Nós vamos ter que aprender que a variação que nós estamos tendo nos períodos ciclo de abastecimento de chuva cada vez maior, o que a gente está notando é que as cidades que não estão sofrendo são as que têm reservação,
né, que constrói lagos de reservação. Aí você regulariza o rio pela sua média, um percentual da sua média, né? E aqui eu sempre conto que cidade do porte de Joinville, uma cidade com 600 mil habitantes, né, aproximadamente, com a qualidade de água que nós temos aqui, não conheço no Brasil, né? Nós temos os mananciais bem preservados. Água mineral. Nossa água aqui, a água do Piraí, o Piraí é uma bacia praticamente virgem, só tem uma pequena estradinha lá na estrada do Rio do Julho, lá em cima, o resto é uma bacia preservada. Por isso que essa pouca chuva que deu aí, né, foi chuva praticamente 2 dias, ela... Deu 80 milímetros, né? Deu um pouco mais de 100 milímetros. Um pouco mais de 100. Mas ela foi bem espalhada e eu, como tu perguntou e eu não respondi no outro bloco, esse ano nós não vamos ter mais problema de estiagem. Né? Porque essa chuva recupera aquele manancial ali, como foi uma chuva praticamente de 2 dias, ela recupera bem o lençol e nós não vamos ter esse ano, mesmo que não chova por algum período, nós não vamos ter mais problema. Né? O Cubatão ainda não tem esse problema de estiagem. Né? À medida que a cidade for crescendo e a necessidade de água for aumentando, nós vamos ter que pensar. Mas o projeto feito pelo antigo DNOS era regularização dos 2 mananciais, né? Acredito que, como tinha uma barragem prevista lá, não se fez nada naquilo e a obra do Piraí é uma obra mais barata e você não teria necessidade de tanto volume assim. Então, creio que a primeira obra a fazer seria a regularização do Piraí. E essa regularização, mesmo com um projeto novo, se a Casan adotar, ela vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Isso nós não temos nenhuma dúvida que ela vai ter que fazer, né? Porque você vai chegar num nível de água lá que vai ficar difícil de abastecer a cidade. Mas como esses processos de licenciamento com outorga, que nós ainda não estamos acostumados com a palavra de outorga, o Paraná já está 20 anos na nossa frente, né? Tem que começar mais cedo, né? Porque o licenciamento leva tempo, os estudos ambientais... Eu estimo que um licenciamento no Piraí leva uns 5 anos. 5 anos, né? Então é uma coisa que tem que se pensar. Quanto à outorga, na bacia do Cubatão, ela já está bem definida, porque é uma bacia que ela foi montada, né? Era um dos primeiros comitês de bacia foram montados, foi aqui do Cubatão Norte, né? Então ali já tem a outorga de todo mundo que está ali, né? Inclusive Mas não pagam nada ainda, né? A questão da cobrança pelo uso é uma coisa que a sociedade tem que definir. Eu acho que uma taxa ambiental de quem está preservando lá, ele deveria receber por isso. Em boa parte do Brasil já se faz isso. Já se faz. Nós já fizemos aqui em Joinville. Há tempo atrás, né? nós tínhamos um programa chamado SOS Nascente. Eu não sei como é que está isso agora. Eu me lembro que na época o prefeito, se eu não me engano, era Luiz Henrique. E na época que eu era diretor da Casan, fui eu que assinei. Esse projeto SOS Nascente, ele ganhou, inclusive, prêmio nacional. Né, porque era um projeto voltado para a preservação ambiental. Né? Mas você tem proprietários na bacia do Cubatão e do Quiriri que recebem pela prestação de serviço? Existia isso. Existia, mas deixaram de receber? Não sei, eu não tenho conhecimento. Porque tem um fundo na SEMA que está com 24 milhões de reais, que não está sendo usado, inclusive poderia ser destinado eu não sei se esse fundo para esses proprietários, né? Quem mantinha um fundo, um percentual para criar um fundo, que eu não sei se é esse, era a própria Companhia de Águas, né? Então ela depositava um X para esse fundo, né? Então esse fundo a sociedade tem que ver se existe um comitê de bacia montado por gente professor aqui da universidade e tudo. Eu participei da fundação do comitê. Então, isso é de fazer funcionar. Eu acho que Joinville sempre preservou bem seus mananciais. Como eu falei, não conheço nenhuma cidade do tamanho de Joinville que tenha os mananciais tão bem preservados, né? Então, mas não podemos bobear, não podemos deixar... E só isso não vai ser suficiente. Como eu falei, para o futuro nós vamos ter que regularizar esses rios, né? Eu mesmo sou protagonista de uma façanha que salvou grande parte das florestas do Manancial do Cubatão. A empresa Carretéis, ela vendeu as áreas dela nas cabeceiras do Cubatão e do Quiriri para uma empresa lá de Caxias do Sul, Madizat era o nome da empresa. E essa Madizat entrou no tempo do IBDF, depois que veio o IBAMA, no governo militar, no último governo militar, foi feito um plano de exploração de 89 mil metros cúbicos de madeira de lei.
Então, o delegado, que era engenheiro agrônomo, colega meu, amigo meu, e genro de general, me chamou e disse, olha, Gert, eu acho que só você que poderia dar conta desse recado. Me traga aqui papéis que contrabalancem o projeto de exploração florestal. E eu consegui, levei carta de prefeito, de Câmara de Vereadores, maçonaria, Rotary, a CIG, e conseguimos brecar isso aí, salvamos esse manancial. Se não faz isso, hoje não tem água em Joinville. Não teria água em Joinville, exatamente. Não teria água em Joinville. Não tem dúvida nenhuma que a cobertura vegetal, que ali ainda é relativamente boa, nas duas bacias. O projeto ia comprometer mais da metade da cobertura florestal da bacia. O sistema só para dar um exemplo, o sistema de Criciúma é um sistema muito parecido com esse aqui. Lá abastecem foi feita uma grande barragem lá, né? Para abastecer toda aquela região em volta de Criciúma e cidades periféricas. Sem aquele laranja na água, né? Então lá tem um conflito já, porque lá também tem resicultura, né? E a captação era antes da resicultura, então isso dava um conflito muito grande, né? Então a barragem fez-se o lago, regularizou-se, inclusive uma parte da reservação foi destinada aos resicultores, né? E então para viver sem ter conflito, né? Então isso tem que ser bem estimado. Inclusive aqui, se a barragem, se for adotar a mesma construção de uma estação de tratamento no Piraí-Sul, essa questão da resicultura tem que ser muito bem negociada antes para que no futuro não tenha conflito, né? Porque o Ministério Público Estadual de Santa Catarina, ele qualificou as áreas de resicultura como as quadras irrigadas como passivo ambiental, perigoso. Na realidade, a gente sabe que 1 hectare de arroz irrigado gasta de 1 a 2 litros por segundo. Se nós temos aproximadamente 2.000 litros, vê como é que está. O número é preocupante, né? O número é preocupante. Eu sou produtor de água em Guaramirim. Eu tenho uma área de 60 hectares, toda a área preservada com Mata Atlântica nativa, e abasteço 150 hectares de quadras de arroz, com água que verte do meu imóvel. Aqui eu tive conversando com um encarregado aí do pessoal da agricultura aqui, de uma fundação aí, não me vem o nome dele agora. Ele falou que os resicultores, praticamente todos eles têm grandes reservas exatamente para enfrentar o período de estiagem. É uma norma que eles fazem ali. Isso efetivamente ajuda bastante, né? Joga o problema um pouco mais para frente. Você diz reservas financeiras? Não, reservas, regularização, bacias de água que eles construíam. Eles construíam lagos, vamos dizer, para cada coisa ele constrói um lago lá e usa a água do lago. Né? Então isso equivale a construir um reservatório. Mas ainda eu defendo, eu sou apaixonado pelo Piraí. Primeiro é a melhor água nossa tem, noção, é uma água de qualidade fantástica, né? Uma água praticamente virgem. E ela tem um potencial energético fantástico, né? Então, hoje, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar isso, né? Então, é apenas uma visão minha como técnico, né? E eu quero discutir isso, não estou querendo dizer que sou dono da verdade. Mas, quando se for discutir um novo projeto, provavelmente audiências públicas vão ter, eu quero estar presente e quero fazer, no mínimo, esse cotejamento, para pelo menos que se faça um cotejamento dessas duas soluções, né? Gerson, nós somos uma turma bem resumida, bem reduzida, Sim. de profissionais autônomos, aposentados alguns, que emitem pareceres abalizados sobre questões técnicas e, lamentavelmente, muitas vezes os executores, os políticos, os vereadores não acatam muitas vezes as nossas informações, né? Mas, através de um programa desse, nós temos a condição de passar para os nossos telespectadores informações de ponta, informações que vêm de encontro à sustentabilidade, porque a água vai faltar, isso não tem dúvida alguma. As estiagens são cada vez maiores e a gente sabe que, pelas mudanças do clima, nós vamos sofrer bastante no futuro. A primeira fase nós já sofremos, praticamente todas as estações de tratamento de água que nós tínhamos na vertente oceânica, que é a bacia que nós temos aqui, então todos os municípios aqui, de Joinville até o sul do estado, Pilões. Eles eram simples coloração o tratamento.
Aqui em Joinville Pilões era só simples, só o Cubatão que já começou com o tratamento. Mas o Cubatão não tinha, era floculação direta, não tinha decantador. O Cubatão de Joinville, não o Cubatão de Joinville. O Cubatão de lá também foi explorado muito tempo depois, lá se explorava o rio Pilões, e o Cubatão também era filtração direta. O que é filtração direta? Floculação com filtração direta, ou simples desinfecção, como eram os casos aqui, né? Praticamente a água do Piraí aqui era simples desinfecção. Nós já perdemos a qualidade. A perda da qualidade é o primeiro passo. E encarece a água, né? Encarece a água e você vai ter que fazer em estações mais complexas. Mas ainda, você pensar hoje em tratar água por simples desinfecção, isso já ninguém mais pensa nisso, né? Gerson, mas é a primeira coisa. O programa acabou. O programa acabou. Nós já passamos um pouquinho do tempo. Eu quero agradecer muito a tua presença no Ecologia em Ação. E eu espero contar tua colaboração mais vezes no programa, porque o nosso compromisso com o telespectador e com a emissora é transferir educação ambiental para os telespectadores. E a economicidade de água, a qualidade de água representa a qualidade de vida e qualidade econômica de uma população. Agradeço mais uma vez e até o próximo programa Ecologia em Ação.